Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje com o tema Aprenda a eliminar 10 quilos e dar adeus ao efeito sanfona, mesmo que você já tenha tentado de tudo para emagrecer. E nesta aula, nós teremos alguns aprendizados que são fundamentais para o teu sucesso. Primeiro aprendizado, aprenda a importância de dominar a relação da qualidade versus a quantidade da nutrição, para que então você consiga emagrecer de forma saudável e também para manter o seu peso de forma definitiva com liberdade e sem dietas restritivas. Aprendizado número 2. Aprenda como deve ser a sua rotina diária de treinos para ter o corpo e a saúde que você almeja sem gastar horas na academia. E aprendizado número 3. Aprenda como a sua mente inconsciente influencia o seu processo de emagrecimento, te sabotando e te impedindo de manter o foco no seu processo de emagrecimento. E claro, né? Saiba o que fazer para desbloquear a sua mente, emagrecer e nunca mais engordar. Mas antes da gente começar, deixa eu contar um pouquinho para você sobre a minha história. Eu sou a Tati Godoy, eu sou especialista em saúde e emagrecimento com experiência há mais de 15 anos. E ao longo dessa jornada, foram mais de 2 formações, 5 especializações e muitas horas dedicadas em estudar a mente do ser humano que está com sobrepeso e entender também como deve ser a nutrição. E isso, na verdade, teve início porque eu queria vencer a minha mente e eu queria transformar o meu corpo. Eu sofri com sobrepeso desde criança e então eu criei o Sou Magra primeiro para cuidar de mim. Então, tudo que você vai ver aqui, eu já testei primeiro em mim e comprovei a eficácia das ferramentas ao reprogramar a minha mente, transformar o meu corpo através da nutrição e sem terrorismos. Essa daqui era eu em 2015, e foi aqui que eu tive o meu primeiro grande gatilho. Por quê? Eu estava aqui, como vocês podem ver, eu estava no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, e eu estava pronta ali para correr a minha primeira meia maratona. E quem corre uma meia maratona não é uma pessoa que acordou naquele dia e falou assim: opa, não estou fazendo nada, eu vou começar a correr. Não, eu treinava muito, eu fazia horas de academia, eu corria muitas vezes na semana. E quando eu tirei essa foto, eu olhei depois e falei assim: ué, cadê o meu shape? Cadê o meu ombrinho desenhado? Cadê o meu abdômen sequinho? E foi quando eu percebi algo que eu nunca tinha parado para perceber. Que foi uma frase que eu falei, e essa frase ela me assustou muito porque eu verbalizei que o meu corpo queria ser magro, mas a minha mente pensava muito em comida. E o que que isso me trouxe de informação? Primeiro, eu tinha medo da comida. E aí eu precisei, então, aplicar o aprendizado número 1 que nós vamos aprender aqui ao longo desta aula de hoje, que era perder o medo da nutrição. Afinal de contas, não existe um único alimento que será vilão do nosso processo de emagrecimento. Então, pão não engorda, bolo não engorda, pizza não engorda, batatinha frita não engorda. Não existe um alimento que isoladamente ele será o vilão do processo. Assim como também não existe um único alimento que será o salvador da pátria. Brócolis não emagrece, couve-flor não emagrece, jiló não emagrece, alface não emagrece, ovo não emagrece, nenhum alimento isoladamente emagrece. Nós precisamos entender o contexto. Então eu tinha medo da comida, eu não percebia como a minha mente inconsciente estava me atrapalhando. E olha que interessante, todas as vezes que uma pessoa chegava para mim e falava: "Nossa, Tati, como você emagreceu", ao invés daquilo soar de forma positiva na minha mente, aquilo soava de forma negativa. E quando eu percebia, lá estava eu novamente acima do peso. Por quê? Isso é o que a gente vai aprender lá no item 3. E aí, como muitas pessoas, o que eu fazia? Com medo de engordar, eu passava horas e horas na academia. Eu treinava muito incessantemente, porque, pelo menos com um gasto calórico alto, na minha cabeça, eu achava
que eu não iria engordar. E não era isso que acontecia. Eu vivia nesse efeito de estica e vai, e volta. Engorda, emagrece. Até então eu descobrir tudo que eu vou ensinar aqui para você hoje e então ter a minha vida transformada. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa saber, então, no aprendizado número 1, eu vou te estimular agora, então, a parar tudo que você está fazendo, ó, pausar esse vídeo, pegar um papel e uma caneta para você anotar, porque aqui você já vai ter uma aula de fisiologia do emagrecimento e no final você vai falar assim, nossa, como é que ninguém nunca me explicou isso? Então, pausa aqui o vídeo, corre lá para pegar o seu papel e a sua caneta para a gente começar toda essa jornada que você vai amar. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que todos nós temos o quê? Uma zona de emagrecimento. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha zona de emagrecimento. E essa zona de emagrecimento ela é caracterizada por 1.300 calorias, o mínimo, e 1.600 calorias, o máximo. E aí, o que vai acontecer então se eu comer além de 1.600 calorias? Vou engordar? Não, eu vou manter o meu peso. E aqui então nós já temos o primeiro grande insight da relação qualidade versus quantidade, que é a maioria das pessoas nem sabe o quanto elas precisam comer para estar em zona de emagrecimento. Por quê? Porque elas foram um profissional e esse profissional foi lá, fez os cálculos, construiu, mas não explicou. E aí essa pessoa até emagrece, ela segue ali bonitinho o roteiro, a proposta, e aí quando ela chega no objetivo, ela fala, agora eu não preciso mais, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu não preciso mais desse profissional X. Só que ela também não sabe o quanto que ela precisa comer agora para estar aqui, ó, em zona de manutenção. E principalmente se essa pessoa não transformou a mente dela, que é lá o conteúdo do terceiro aprendizado, e por isso que você tem que ficar nessa aula até o final para você entender toda a jornada, porque senão vai faltar peça no seu quebra-cabeça, essa pessoa, ela acha que ela já sabe tudo que ela tem que fazer, né? E ela não tem esse conteúdo, esse conhecimento sobre quantas calorias eu posso comer para estar em zona de manutenção. E aí, obviamente, ela começa a matar as suas vontades e aquele período, principalmente se ela passou por uma zona de emagrecimento muito restritiva, então, quando chega na zona de manutenção, ela quer matar todas as vontades dela, que, só um pedacinho não tem problema, é só hoje, amanhã eu volto, amanhã eu compenso. Enfim, então só para você entender que não, depois que você alcançar o teu objetivo, nós temos uma zona de manutenção, que obviamente, olha aqui, ó, eu vou ter mais calorias, porém eu não posso comer à vontade. Gente, a vontade nem água é a vontade, que dirá os alimentos. Mas quando eu entendo isso, isso é liberdade. Olha que legal. Então vamos lá. E se eu comer mais do que 1.900 calorias? Aí eu vou entrar em zona de ganho, que não necessariamente é zona de ganho de gordura. Uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela tá muito magrinha ou ela quer ter um ganho expressivo, é para cá que essa pessoa ela vem, para essa quantidade aqui de calorias. Obviamente que eu estou desenhando a minha aqui, tá? Porque esses cálculos eles levam em consideração a altura, o peso, o seu nível de condicionamento físico, as suas atividades do dia a dia. Então, novamente, eu estou exemplificando tudo isso com o meu cenário. Não vai colocar isso aqui lá na sua vida, porque pode ser que não dê certo, ok? E aí, vamos lá. O que acontece, então, se eu, Tati, comer menos do que 1.300 calorias por dia? Muitas pessoas vão falar assim, eu vou emagrecer mais rapidamente. Não é isso que vai acontecer, embora seja isso que foi colocado na nossa mente. Lembra lá do item 3, mentalidade magra? Como a sua mente inconsciente ela está te atrapalhando no processo, então é com essas crenças. Se você quer emagrecer, você tem que comer pouco. Se você quer emagrecer, você tem que comer menos. Se você quer emagrecer, para de comer ou come só um pedacinho. Você comia um pão inteiro, agora come metade. Você comia um bolo inteiro, come só um pedacinho. Se esse tanto aí que você está comendo
ficar abaixo da sua zona de emagrecimento, olha o que vai acontecer. Você vai começar a manter o teu peso. Por quê? Porque ao invés do seu metabolismo funcionar assim, ele vai começar a funcionar assim. Mas por que que vai funcionar mais lentamente, Tati? Porque quando a gente faz o cálculo aqui, ó, essas quantidades mínimas, ou melhor, essa quantidade mínima de calorias é para manter os teus órgãos vitais funcionando. É o que nós chamamos de metabolismo basal. Basal vem de básico. Ah, mas olha aqui, tem uma gordurinha aqui no meu abdômen, no meu tríceps. Por que que meu coração, meu cérebro, meus órgãos vitais não consomem essas gordurinhas aí, então, como fonte de energia? Porque vamos lá, gordura localizada é um tecido pobre, não tem micronutrientes. E para ligar o seu coração, o seu cérebro, os seus órgãos vitais, nós precisamos de vitaminas e minerais. Nós precisamos de cálcio, nós precisamos de vitamina C, vitamina A, vitamina B12, entende? E na gordura localizada não tem tudo isso. Só que daí eu passo um período ali, uma semana, fazendo aquela dieta mega ultra blaster restritiva, sem estar propriamente aqui na zona de emagrecimento, e eu não emagreço, o que que o meu cérebro faz? Pelas crenças que eu tenho, ai, eu ainda estou comendo muito, preciso comer menos. E aí eu passo a comer, dou o exemplo aqui, de menos de 1.000 calorias. E aí eu vou entrar em zona de ganho de peso. Nossa, agora eu não entendi nada. Eu tô comendo pouco e tô ganhando peso. Sim, porque aqui você começa a entrar num estágio de desnutrição. E aí, quando você come uma rodela de tomate, uma folha de alface, o seu corpo vai falar assim: segura, porque eu não sei quando é que essa maluca vai me dar comida novamente. Perceba então que não é através da restrição. E pode ser pior? Pode. Lembra aquela Tati que ficava horas e horas na academia, em cima da esteira, correndo que nem uma maluca, achando que aquilo ia fazer com que ela emagrecesse? Eu estava gastando músculo sem repor o meu músculo. E aí o corpo ele é muito inteligente, ele não vai deixar barato, ele precisa se reconstruir. E quem é o tecido rico? É o músculo. Então eu achava que eu estava fazendo um bom negócio, eu achava que eu estava emagrecendo, quando na verdade a balança estava diminuindo porque eu estava perdendo músculo. Eu estava gastando o meu músculo para repor o meu músculo e para repor os meus órgãos vitais. Então, comer pouco não é a melhor solução. Você vai perceber que comendo pouco, a balança vai diminuir? Pode ser até que ela diminua. Mas e a flacidez? E olhar para o espelho é agradável? Para mim não era. Eu me via cada vez mais flácida, eu me via cada vez mais com medo da balança, e eu me via cada vez mais distante do meu sonho. Então, o que a gente precisa entender aqui, no primeiro aprendizado, que comer pouco não emagrece ninguém. Nós precisamos comer dentro da nossa zona de emagrecimento. Segundo ponto, tem muita gente que olha para mim e fala: Tati, mas saber o que a gente tem que fazer, a gente até sabe, né? A gente só não segue porque a gente sem vergonha. Nossa, quantas mulheres eu já atendi e que falavam essa mesma ladainha. E aí eu perguntava, beleza, mas vamos lá, com isso aqui que você acabou de aprender, qual é a quantidade de carboidrato, gordura e proteína que você precisa comer para estar em zona de emagrecimento? Me diga isso em gramas, tá? Ah, Tati, não sei. Ué, mas você não acabou de falar que você sabe o que você tem que fazer para poder emagrecer? Ah, Tati, é que eu já fui em vários nutricionistas, eu já fui em vários médicos, eu já fui em vários profissionais da área da saúde. Tá, e aí seria a mesma coisa que dizer que então, porque eu assisti um seriado médico que mostra lá todo o passo a passo de uma cirurgia, então eu sei operar alguém? Não, né? Seria confiar sua mãe para mim? Para eu operar sua mãe?
Eu tenho certeza que não. Então, o simples fato de você ter passado por todos os profissionais não significa que você saiba o que você tem que fazer, porque emagrecimento é matemática. É você pegar lá o seu peso, o seu nível, o seu coeficiente de atividade física, construir um cálculo através disso para saber quantas calorias no mínimo você precisa comer e quantas calorias no máximo. Aliás, se você quer basear o seu processo na ciência, não na sorte. E se você quiser fazer isso de forma que não seja restritiva, e sim com liberdade, com inteligência. Então, quando a gente fala mas a gente sabe o que a gente tem que fazer, eu entendo o que você quer dizer. Porque, na verdade, você está querendo dizer que, é só eu parar de comer açúcar, só eu parar de comer glúten, só eu parar de beber bebida alcoólica. Ok, esse pode até ser o primeiro passo. Se você reduzir esses alimentos, na primeira semana você vai emagrecer. Por quê? Porque você está diminuindo, são alimentos que são extremamente calóricos. Então, quando você tira ou reduz muito, de forma significativa, esses alimentos, você vai estar, sim, reduzindo uma porção de calorias no seu dia. E é bem provável que você enxugue aí 2, 3 quilinhos. Mas e aí, se você quer emagrecer 10 quilos, como é que vai ser a construção desse protocolo? Então, comer com qualidade, na verdade, finalizando aí o primeiro aprendizado que você tem que ter nesta aula, comer com qualidade significa o quê? Você vai permitir que o seu corpo funcione adequadamente. Porque vamos fazer o link com um carro, por exemplo. Se eu pego um Fusca e uma Ferrari, qual vai funcionar melhor? Todo mundo que eu fiz essa pergunta responde: a Ferrari, Tati. Legal. Isso é meio que óbvio. E aí, isso faz a gente acreditar que, não, quando eu tinha 20 anos, meu metabolismo funcionava muito mais rápido. Porque a nossa tendência é achar que tudo aquilo que é novinho funciona muito melhor, né? E eu vou te provar agora aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se eu pego essa Ferrari e abasteço ela só com combustível adulterado? E aí eu pego aquele Fuscão que você falou lá no início, que não iria ser melhor que a Ferrari, e eu abasteço esse Fusca com combustível premium, de melhor qualidade. Faço manutenção no motor de forma periódica, ando na velocidade correta. Qual dos dois carros vai funcionar melhor? O Fusca, né? Então, qualidade vai permitir que o meu motor funcione melhor. E assim também é com a alimentação. Agora volta lá para o carro. Não é porque eu coloquei combustível de melhor qualidade no meu Fusca ou na minha Ferrari, enfim. E aí eu estou numa cidade A e quero ir para a cidade B. E a distância entre uma e outra é de 300 quilômetros. Eu coloco apenas 1 litro do combustível top. Eu vou chegar? Não vou. Pode ser com um carro mais econômico ou com um carro mais gastão, que eu não vou chegar. Eu vou andar ali 10, 15 quilômetros no máximo e eu vou precisar de mais combustível. Então, qualidade permite que o seu corpo funcione em alta performance, mas é a quantidade que vai ditar o quanto, o como esse carro ou esse organismo funcionará, certo? Então, se eu quero emagrecer, você viu lá, tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de calorias que eu devo comer no meu dia. E aí eu tenho que transformar aquilo em carboidrato, gordura e em proteína. Porque se o Criador criou carboidrato, gordura e proteína, é porque tem função. É porque tem função e eu preciso entender como é que eu vou dividir esses três ali. Se eu quero depois manter o meu peso, a mesma coisa. Eu preciso saber como que eu vou calcular a quantidade calórica para estar em zona de manutenção no meu peso e como é que eu vou distribuir isso em carboidrato, gordura e proteína. E já indo para o segundo aprendizado aqui, que é como que eu vou treinar? Você já entendeu que você não precisa ficar horas na academia fazendo cardio? Por quê? Porque se você não estiver comendo corretamente, você vai gastar o teu músculo para repor o teu músculo. E aí cada vez mais você vai ficar flácida.
Não estou dizendo que você não tenha que fazer o teu. Ah, mas eu gosto tanto de correr, Tati. Eu também gosto e eu sigo correndo. Eu gosto muito de correr, eu gosto muito de pedalar, eu gosto muito de nadar, eu gosto muito de cardio. Porque, nossa, a liberação ali de hormônios do bem, de serotonina, de endorfina, é maravilhoso quando a gente está fazendo um cardio. Mas eu também tive que aprender a gostar da musculação, porque eu não construí, por exemplo, os meus bracinhos aqui, que é o que você enxerga nesse vídeo, eu não construí o meu abdômen fazendo cardio. Eu construí fazendo treino de força. Eu tive que aprender a gostar do treino de força para ver o meu corpo sendo moldado. Ai, Tati, mas eu sou mulher e eu tenho medo de ficar braçuda. Deixa eu te contar um segredo, que isso daí é coisa de mente gorda, tá? Ninguém vai dormir, vai chegar lá na academia, vai fazer 3 exercícios pro braço, vai dormir e vai acordar braçuda. Isso também é uma jornada. Da mesma forma que ninguém vai dormir com 10 quilos a mais e vai acordar com 10 quilos a menos, isso é uma jornada. E aí é que entra o terceiro e grande aprendizado aqui desta aula, que é como a tua mente está se comunicando com o seu corpo. Os dois precisam estar alinhados. Dentro da literatura, nós temos 11 sabotadores, e cada um destes sabotadores tem pelo menos 10 falas. Então, são mais de 100 falas na nossa mente, nos fazendo, sem que a gente perceba, tá? De forma inconsciente, mas nos fazendo furar com o nosso processo. Não ter foco, não ter disciplina. Por quê? Primeiro, que para o nosso cérebro primitivo, você sabe o que significa emagrecer? Não? Emagrecer significa morrer. Porque lá na época das cavernas, não havia sobrepeso. Deus não construiu, não criou as suas criaturas para estarem em sobrepeso. Então, lá na época das cavernas, o ser humano, quando ele conseguia encontrar um alimento, ele engordava, entre aspas, né? Ele ganhava ali 2, 3 quilos de estoque. E quando ele começava a perder aquele estoque, o cérebro já falava: opa, estou morrendo. Estou morrendo. Então, emagrecer ainda é morrer para o nosso corpo. Ah, mas eu tenho aqui 10 quilos que eu preciso mandar embora. Fala para o meu corpo entender que isso é algo positivo. É que tá, a gente já precisa passar pelo processo de reprogramação da nossa mente, ressignificando isso, inclusive o que é emagrecer. Olha aqui, eu construí esse teste para ajudar as minhas clientes a entender o passo a passo, para entender como é que está a mente delas. Quais são os gatilhos que a gente precisa reprogramar? Ó, temos aqui o sabotador procrastinadora, o sabotador mãe, o sabotador comer é prazer, comer é poder, o grupo. E todas essas frases estão gravadas lá na nossa mente de forma inconsciente. Eu não falei para você que lá no início, quando uma pessoa chegava para mim e falava: Nossa, Tati, como você emagreceu, o meu cérebro não encarava aquilo como sendo algo positivo? O meu cérebro, ele encarava como: Nossa, se eu estou emagrecendo, eu estou ficando fraca, eu estou ficando burra. E de quebra também eu vou ficar pobre e eu vou desagradar a minha mãe. Por quê? Porque eu tinha muito forte na minha mente uma frase da Eliana: come para a mamãe ficar contente, come para ficar mais forte e inteligente. Então, emagrecer era sinônimo de escassez, era sinônimo de perder poder, era sinônimo de conectar com a pobreza. E aí, por diversas vezes, eu via minha geladeira cheia, eu comprava muita coisa, eu morava sozinha, ao invés de eu comprar, sei lá, 7 bananas para semana, não, eu comprava 14 bananas. Ao invés de eu comprar 7 maçãs, eu comprava 14 bananas, 14 maçãs e mais 2 abacaxis, por exemplo. E aí, a geladeira estava cheia e ao mesmo tempo eu não podia estragar comida. Então, eu acabava comendo para não perder.
E também acabava comendo para não perder a força. Então, para não perder poder, status, riqueza, e para não perder a força. Gordura era sinônimo de força. E isso está também na mente de muitas pessoas. Tem muitas mulheres que querem emagrecer para se sentirem bonitas, porém, dentro delas, a beleza é algo que machuca. Por quê? Porque já foram maltratadas lá atrás, encaram a beleza como sendo algo negativo. Outras pessoas estão comendo as suas emoções. Eu comia raiva também. Todas as vezes que eu me sentia com raiva, o meu cérebro mostrava para mim a geladeira. Falava para mim, vai lá e come um chocolate que você vai se sentir melhor. Come um docinho. E eu caía nessa historinha. Outras pessoas estão comendo ansiedade, estão comendo a tristeza, estão comendo a solidão. Eu procrastinava. Por que que eu procrastinava o meu processo de emagrecimento? Porque eu não conseguia me colocar como prioridade. Tudo era mais importante do que o meu objetivo. Por que que tudo era mais importante que o meu objetivo? Porque eu tinha medo da rejeição. Eu tinha medo de falar não para os outros e ser a chata, ser a ruim da história. Então eu acabava procrastinando o meu objetivo. E paralelo a isso, né? Lá no primeiro ponto, na verdade, eu não sabia como que eu tinha que comer, porque assim como você, eu também achava que era só comer de forma saudável, era só diminuir uma coisinha aqui ou diminuir outra coisinha ali. Emagrecia os 2 primeiros quilinhos, às vezes até uns 5 quilinhos, mas também depois não sabia como manter aquilo. Ou vinham os sabotadores e eu dava 2, 3, 4, 5 passos para trás. Até que eu entendi que se eu quisesse de fato ter uma transformação efetiva, eu precisava trabalhar o meu corpo e a minha mente juntos. Aprender a construir um roteiro alimentar com liberdade, não passar vontade, passar fome nem a pau, porque tá errado. Se você estiver passando fome, tá errado. Emagrecer não significa com passar fome. Não precisava ficar horas na academia. A gente tem o tempo correto que cada pessoa precisa para poder ter o seu objetivo. E mais, aprendi a construir uma mente magra, uma mente forte. Então, conectei o meu corpo com a minha mente. E se você chegou até aqui, até o final, e tudo isso fez sentido para você, eu quero te presentear. Eu quero que você, então, entre em contato comigo. Eu quero conhecer a sua história. Eu quero entender o que está acontecendo com você. E aí nós vamos juntas ali construir o teu roteiro do sucesso. Mas primeiro eu quero te escutar. Então, se tudo isso fez sentido para você, me manda uma mensagem para a gente conversar e eu poder te mostrar como é que eu vou poder te ajudar em todos esses passos e como que a gente vai construir o seu roteiro do sucesso. Aproveita também para me seguir nas redes sociais. Tem tudo aqui, meu Instagram, o Instagram do programa, o canal no YouTube. E é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você tenha entendido tudo aquilo que você precisa fazer para que você de fato tenha sucesso na sua jornada. Eu vou ficar te esperando.